Agora também vale a pena comentar um pouco o que é o tal do estudo de impacto de vizinhança, que a gente está tomando como base para fazer a caracterização de uma determinada área. O termo em si, o impacto de vizinhança, ele já começa a ser adotado, pelo menos no caso brasileiro, lá na década de 90, sobretudo em São Paulo. Ele era destinado principalmente a entender quais que seriam os reflexos de grandes empreendimentos no tecido da cidade, sobretudo shopping centers e hipermercados. Foi a época de pujança, surgimento desses grandes empreendimentos. E o despontar, o surgimento desses empreendimentos estava acarretando uma série de efeitos negativos, principalmente na paisagem urbana e nas vias de circulação de tráfego. Ou seja, era preciso entender então os efeitos desses grandes negócios no tecido da cidade. Para entender os efeitos desses grandes negócios no tecido da cidade, no urbano, na cidade em si, era preciso fazer essa caracterização anterior. Segundo Moreira, todo estudo de impacto de vizinhança poderia, lógico, com as suas particularidades, poderia ser dividido em 3 grandes áreas. Ele depende desses 3 componentes. O primeiro é a caracterização do empreendimento. Do que se trata? Qual que é o objeto? E aí, novamente, fazendo um paralelo com o levantamento. Eu posso falar de uma rodoviária, assim como eu posso falar de um centro cultural, assim como eu posso falar de uma escola, assim como eu posso falar de um conjunto habitacional. Para entender o que eu preciso fazer de levantamento, eu também preciso entender o meu objeto. Se eu for falar de uma rodoviária, é preciso caracterizar todos os fluxos de ônibus intra e intermunicipais. Qual é a capacidade de transporte, quais são as vias de circulação, a hierarquia dessas vias, outros terminais de ônibus que compõem o sistema. Essas são particularidades de um objeto em si. Se eu fosse falar de um equipamento cultural, um centro cultural, por exemplo, o meu levantamento teria que ter outras características. Por exemplo, eu vou levantar todos os teatros, eu vou levantar todas as galerias de arte, eu vou levantar quais que são os equipamentos culturais desse município, para tentar buscar uma localização ótima, para tentar buscar um programa de necessidades que complemente esses equipamentos já existentes. Se eu fosse trabalhar com um conjunto habitacional lá no meu TCC, interessa outras coisas, interessa o mapeamento do déficit, interessa a localização de potenciais áreas vazias para a implantação desse conjunto habitacional. Enfim, o levantamento depende do objeto alvo da minha proposta. Depende também da caracterização da vizinhança, principalmente uma delimitação de área. Então, se eu estou pegando novamente o exemplo de um conjunto habitacional, se eu estou tratando a respeito desse conjunto habitacional, é lógico que uma área de caracterização ela vai ser maior ou menor de acordo com a característica, de acordo com as unidades habitacionais em jogo. Eu posso ter um conjunto habitacional muito pequenininho e vai impactar uma área muito pequena. Eu posso ter um conjunto habitacional enorme, que é lógico, vai impactar uma área muito maior. E também, o que seria o diálogo, a relação entre esse objeto e a sua área? Quais que seriam essas modificações em jogo? Modificações na paisagem, modificações no tráfego, modificações na valorização imobiliária, modificações
na infraestrutura dessa vizinhança. De acordo com a Lei 6766, lá na Lei 6766, perdão, existe alguma coisa, alguma semelhança com um estudo de impacto de vizinhança. A 6766 destaca, na verdade, que toda nova ocupação deve preservar a integridade e qualidade de alguns serviços públicos. Quais sejam? Drenagem pluvial, iluminação pública, esgoto, abastecimento de água, energia elétrica e coleta de resíduos. Por sua vez, a 10.257 de 2001, a mais conhecida como Estatuto das Cidades, além daqueles componentes lá, drenagem, iluminação, esgoto, abastecimento, energia elétrica, coleta de resíduos sólidos, estipula novos componentes que deveriam ser preservados. Adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária é uma questão, geração de tráfego, demanda por transporte público, ventilação e iluminação, ou seja, insalubridade, paisagem urbana e patrimônio natural. O que é interessante notar aqui? É interessante notar que, retomando aquela discussão do Lefebvre, do Milton Santos, do espaço como socialmente construído, não é? A 6766 está muito mais preocupada com o aspecto físico e material da cidade. Isso com a cidade. Por outro lado, a 10257 já adiciona, já agrega itens que são muito mais afeitos à dinâmica urbana em si. Da mescla entre 6766 e da 10257, a gente tem, no final das contas, a complementação total de um levantamento, que está olhando tanto para a cidade quanto para o urbano em si. Resumindo, para a gente conseguir chegar num programa de necessidades, não basta caracterizar apenas a estrutura física e material da cidade, mas também sua dinâmica urbana. Para isso, então, a gente pode, e tomando um artigo como base, elaborar uma matriz de levantamento. Aqui são grandes temas. Cada um desses temas poderiam ser destrinchados em outros subtemas. Mas esses grandes temas poderiam ser meio físico, aspectos urbanísticos, infraestrutura urbana, saneamento, qualidade de vida.